Muito boa noite e bem-vindos ao Jornal da Noite. Afinal, parte dos restos mortais encontrados em Manica não estão sepultados, como assegurou o Ministério do Interior. Um líder local diz que a sepultura foi realizada, mas que pessoas de má-fé desenterraram os corpos. A Comissão Parlamentar que investiga o assunto fala de violação dos direitos humanos. Chamamos a atenção aos telespectadores mais sensíveis que algumas imagens podem ferir. No dia 9 de maio, o comandante da polícia em Manica, Armando Nubi, revelou que os restos mortais encontrados debaixo de uma ponte em Macossa tinham sido retirados do local e enterrados devidamente. Disponibilizamos sacos plásticos que era para tirar daqueles sítios que estavam debaixo da ponte e para fazer, portanto, o funeral daqueles corpos. E esse trabalho já foi feito, já não está lá, já removemos, tratamos como autoridade para evitar que permanecesse naquele ponto. Sepultaram todos os corpos de forma condigna. No dia 18 do mesmo mês, o ministro do Interior, Basílio Monteiro, também assumiu que a sepultura tinha sido realizada e explicou que a decisão não iria prejudicar as investigações sobre as causas da morte. O enterro dos corpos não significa o encerrar da ação investigativa. Ela vai continuar a ocorrer e, na melhor ocasião, poderemos ter informações adicionais. Ontem, sábado, o diretor da Polícia de Investigação Criminal em Manica, Adrissa Napovo, também assegurou que a sepultura foi feita com toda a dignidade. Observado todos os rituais que aferem uma dignidade humana. O funeral foi realizado em pontos diferentes, mas dentro do território. Mas então não estão... Não foi no mesmo sítio. Não foi no mesmo sítio, não é uma vala? Não. Obrigado. Não é uma vala. No terreno, as imagens desmentem as informações das autoridades. Restos mortais continuam no mesmo local, debaixo da ponte, onde foram descobertos. Nesta imagem, por exemplo, vê-se um crânio humano. A Comissão Parlamentar que investiga o assunto viu de perto as imagens e fala de grave violação dos direitos humanos. Lamentamos o facto de termos encontrado aquela situação de 11 corpos debaixo da ponte, portanto que são restos mortais, são ossadas, o que configura uma violação aos direitos humanos. Presidente, ontem o governo e os titulares dos órgãos que administram a justiça disseram que os funerais foram condignos e foram separados e no terreno as imagens documentam um cenário diferente. O que tem a dizer perante isso? Bom, a nossa vinda ao terreno visava justamente apurar toda a veracidade sobre os factos. E realmente a informação que nós temos a partilhar e que resulta da nossa vinda ao terreno, da nossa observação, é esta de que, devido às condições de segurança locais existentes, dos 11 corpos encontrados, portanto, só 2 é que estavam em condições de ter algum depósito diferente e que os restantes eram, de facto, ossadas em estado bastante avançado de degradação e entenderam no momento que, por questões de saúde pública e de falta de segurança, o que podiam fazer do melhor era sepultar nas condições em que foram sepultados. Os responsáveis desta zona. Aqui está o chefe do posto, aqui está o... Chefe da localidade. Que? Chefe da localidade. Aqui? Diretor da PIC. Que? Da PIC. Aqui? O grupo liderado por Edson Macuacua ouviu a versão dos líderes locais. Um deles acusa pessoas de má-fé de desenterrar os corpos com o intuito de manchar a comunidade. Há uma situação que está a acontecer, como os corpos foram publicados na imprensa, já há algumas individualidades que na calada da noite ou numa hora extra vêm aqui tirar aquilo que a comunidade fez. A Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Legalidade recomendou que os restos fossem recolhidos e enterrados em local próprio. Deputados da Renamo e do MDM criticam a postura de Edson Macuacua nos trabalhos de investigação sobre as alegadas valas comuns. Defendem que violou a ética ao anunciar resultados de um trabalho que ainda não terminou.
Foi durante o programa Bancadas Parlamentares, transmitido sexta-feira no STV Notícias, que vieram as críticas. As afirmações que nós ouvimos de que já se pode afirmar de forma definitiva que é isto ou aquilo, eu penso que no mínimo é um desrespeito flagrante daqueles que são os procedimentos, que realmente é um pisar da ética. Para Alfredo Magomis, a postura de Edson Makwakwa deve ser censurada pelo Parlamento. Se a Assembleia da República, a Comissão Permanente é um órgão sério como é, eu acho que o presidente da primeira comissão tem que ser chamado à responsabilidade dentro da própria Assembleia da República, porque violou as normas mais elementares de um trabalho de comissão. A Frelimo considera que não houve nenhuma violação, porquanto trata-se de um procedimento normal em todos os trabalhos das comissões. Não há nenhum erro de procedimento. Sempre que termina uma atividade de uma comissão da Assembleia da República, há uma conferência de imprensa. Logo que termina o trabalho, para dizer qual foi o balanço daquela atividade que foi feita naquela província. E o balanço que foi feito sobre a atividade na província de Sofala, naquele povoado de Canda, é que não se encontrou a vala comum. Homens armados supostamente da Renamo protagonizaram a noite deste sábado 2 ataques contra autocarros de transporte de passageiros. A primeira viatura foi incendiada e a segunda saqueada. Neste final de semana, os homens armados da Renamo realizaram 2 ataques na nossa província, concretamente no distrito de Barui. Em torno do primeiro ataque, estes homens armados da Renamo dispararam contra um caminhão Freightliner que transportava touros de madeira a partir da cidade de Tete à cidade de Chimoio. No que diz respeito às consequências deste ataque, não só registramos danos materiais, na medida em que este caminhão foi alvo de disparos, mas também registramos danos humanos, uma vez que 2 passageiros que se encontravam nesta viatura acabaram sofrendo, sendo que um deles já tem a sua situação controlada e prosseguiu a sua viagem, e o outro encontra-se ainda hospitalizado. No que diz respeito ao segundo ataque, também ao nível do distrito de Barui, estes homens armados da Renamo, em número de 7 armados, mandaram parar um caminhão Freightliner que transportava produtos diversos a partir da cidade de Tete à cidade de Chimoio. Uma vez interpelada esta viatura, exigiram dinheiro, ao que receberam 2.000 meticais, quis dizer. Seguidamente, saquearam os produtos que estavam no caminhão, para depois atear fogo na viatura em causa. Deste ataque, não registramos danos humanos, mas registramos danos materiais. E ações estão em curso ao nível das FDS para capturar estes criminosos e levá-los à barra de responsabilização. Uma pessoa morreu e 3 ficaram feridas na sequência de um acidente ocorrido hoje, envolvendo um caminhão cisterna que se despistou e caiu na ponte sobre o rio Pungue. De acordo com testemunhas, este caminhão vinha no sentido Gorongosa em Chope e, chegado a este local, atropelou mortalmente uma criança, despistou e foi mesmo cair debaixo desta ponte. Foi um acidente, uma criança, um caminhão via de Gorongosa, não sei, da beira, depois atropelou uma criança e a criança perdeu vida. E as pessoas que estavam no caminhão? E as pessoas que estavam no caminhão foram no hospital. Eram quantas pessoas? Eram 3 pessoas. Os 3 feridos deste acidente foram evacuados ao Hospital Distrital de Gorongosa, onde recebem cuidados médicos. Presume-se que o excesso de velocidade e condução em estado de embriaguez esteja na origem do sinistro. Seguimos pautando a informação no Jornal da Noite. O Presidente da República diz que o crescimento da dívida está a desestabilizar o funcionamento normal do Estado. Falando há dias a empresários, Filipe Nunes garantiu que tudo está a ser feito para se esclarecer os contornos da dívida. No encontro com homens de negócios, Filipe Nunes ouviu durante a sua visita à capital do país as preocupações do empresariado. A instabilidade política, a conjuntura econômica e a fragilidade das infraestruturas foram as principais lamentações da classe. A mobilidade rodoviária, que afeta a rentabilidade das empresas de transportes de passageiros. O crescente déficit de energia elétrica,
tornando-a de baixa qualidade para o exercício da atividade empresarial, o deficiente plano de urbanização que coloca sempre e em conflito pessoas singulares e o exercício da atividade empresarial, e a morosidade nos processos de emissão de doates e licenças de construção. A situação financeira da nossa economia não é das melhores e neste momento as empresas estão a ressentir os seus efeitos. A escassez de liquidez da moeda externa está a atingir proporções que obrigam as empresas a reduzir o seu nível de atividade, afetando o emprego. Depois de ouvir atentamente as preocupações, Filipe Nunes reconheceu que as dívidas estão a desestabilizar o funcionamento das instituições e garantiu que é a preocupação do Executivo esclarecer o assunto. Vocês acompanham o problema do crescimento da nossa dívida. Queiramos ou não, está a desestabilizar o nosso funcionamento normal. O governo tem estado aberto para... A primeira questão foi assumir que é um problema de Moçambique, um problema que deve ser encarado pelo governo de Moçambique. E estamos também apostados para, junto com o FMI, junto com as estruturas nacionais, neste caso a Procuradoria da República, o Parlamento e outros meios para podermos ajudar, por um lado, a esclarecer e a corrigir aquilo que está mal. Nunes disse na ocasião que 20 empresas do Estado estão em reestruturação para o processo de contenção de despesas. Pelo menos em 20 empresas é um processo, começamos da sua reestruturação ou mesmo reavaliação sobre a pertinência da sua existência. E depois, se existem de que forma. E neste exercício, em alguns casos, iremos contar com a vossa participação. Acho que recentemente ouviram que falamos sobre os aeroportos de Moçambique. Neste exercício que estamos a reavaliar, a empresa de aeroporto de Moçambique é uma empresa viável, mas porque detém muita gordura, então teremos que tirar essas gorduras, incluindo o envolvimento do setor privado na sua exploração, na sua operação. No encontro, Filipe Nunes encorajou os empresários a contribuírem para a melhoria da economia através de ações palpáveis para o desenvolvimento do país. Trabalhadores de uma empresa de transporte de combustível na Beira paralisaram as atividades, acusando a gestão de discriminação e despedimentos sem justa causa. A empresa não quis falar à imprensa, mas a direção do trabalho já investiga as queixas. A queixa vem de um grupo composto por cerca de 50 motoristas de uma empresa que se dedica ao transporte de combustível do Porto da Beira para outros cantos do país e para a região austral de África. Os motoristas que decidiram paralisar as suas atividades para reivindicar melhores condições de trabalho alegam que só este ano viram 18 colegas serem expulsos sem justa causa e atiram culpas ao gestor da empresa, um cidadão de nacionalidade sul-africana. Estamos a pedir socorro, socorro. Eu sei que daqui posso não trabalhar mais, mas eu sei também que para os que vão ficar, onde ficar a se beneficiar? Porque a empresa não tem problema, isso fica bem claro, a empresa não tem problema. Sim, há casos de racismo, sim. Então, há colegas que já foram fechados até no próprio escritório, né, para poderem dizer como e roubaram combustível, né? Estes trabalhadores alegam ainda que são proibidos dentro da empresa conversar em grupo de 3 ou mais pessoas. É proibido você estar acima de 3 pessoas. Você tem que estar ali, outro estar ali, outro estar ali. Assim, basta ser em grupo aqui, já é problema. Não podem conversar entre não podemos, estamos a nos agitar. Então é por isso que requeremos, assim, para quem é de direito, que possa nos ajudar. É um pedido de socorro. Estes trabalhadores pedem a intervenção urgente do governo para verificar a legalidade da permanência do gestor desta empresa no país, tendo em conta que, segundo suas palavras, trimestralmente desloca-se ao vizinho Zimbábue, alegadamente para oficializar a sua permanência em Moçambique. Estamos a pedir também para quem é de direito, para investigar se está legal ou não aqui, porque parece ser que, não sabemos, já está quase aproximadamente 3 anos, talvez, a viver de carimbar passaporte para vir torturar a nós aqui. Não,
Não, os donos dessa empresa, quando estavam nessa empresa, nós tínhamos esse sofrimento. Estávamos a trabalhar numa boa. Aqueles poucos bônus que tínhamos, a gente não reclamava. Os órgãos de informação que escalaram a empresa tentaram depois ouvir a reação da empresa em relação às acusações dos trabalhadores e a reação foi esta. Pode entrar, deixa a tua coisa aí fora. Deixa fora o quê? Câmara, essas coisas todas, deixa fora, sim, pode entrar. Podemos não filmar. Podemos não filmar, mas entrar, nós queremos trabalho. Sim, queremos entrar. Vamos falar com os gestores. A Direção Provincial do Trabalho de Sofala, que tomou conhecimento das alegadas irregularidades a partir da imprensa, garantiu que serão tomadas medidas em prol dos trabalhadores se se verificar que efetivamente a empresa está a atropelar a lei do trabalho. A ser verdade, o que nos chega agora de forma preliminar, claramente há aqui uma irregularidade. O que nós vamos fazer é sentar com a direção da empresa, com os nossos parceiros sociais nesta empresa, certamente que existia lá um comitê sindical, e vamos procurar nos apercebermos do que realmente está a acontecer e a partir daí poderemos tomar alguma medida. O governo de Cabo Delgado está preocupado com queimadas descontroladas que ocorrem principalmente neste período do ano. Indignada com a situação, a governadora Selmira da Silva teve que interromper por uns minutos a sua viagem para sensibilizar um grupo de camponeses que queimava árvores e capim em Metuge. Depois de ter dirigido a cerimônia de celebração do Dia do Ambiente, a governadora de Cabo Delgado, de regresso a Pemba, fez uma paragem nesta machamba, onde os camponeses queimavam árvores e capim. Selmira da Silva insurgiu-se e explicou aos camponeses o perigo desta prática, tendo apelado para que não o façam. Esta prática é uma prática que não é recomendada. A pessoa pode ser chamada lá na aldeia para responder porque está a matar uma árvore. Cortar e fazer assim é igual. Por isso queremos aqui deixar um apelo, não só para os camponeses daqui, que nós passamos e encontramos essa situação, não queimar assim espalhado, porque o solo fica mais pobre. Quando quiser plantar outra coisa, já não sai muito. A celebração do Dia do Ambiente a nível de Cabo Delgado aconteceu na vila sede de Metuge, distrito que faz parte do arquipélago das Quimbas. A tônica que norteou os discursos foi a necessidade de se preservar os recursos florestais e marinhos. Não sejas cúmplice. Usa a tua voz contra a caça furtiva. Nós estamos a assistir no nosso país morte de elefantes quase que mensalmente. Tudo isto porque queremos fazer negócio com marfim. Estamos a criar com estas atitudes e comportamentos desequilíbrio da vida na terra. No âmbito das celebrações do dia, houve limpeza na vila sede do distrito de Metuge. O Parque Nacional das Quimbas, em Cabo Delgado, poderá desaparecer nos próximos 10 anos, caso não seja travada a pilhagem dos seus recursos. A organização ambiental WWF Moçambique tenciona adquirir drones para reforçar a fiscalização. Caça furtiva, captura ilegal de recursos marinhos e queimadas descontroladas são os principais fatores que ameaçam o Parque Nacional das Quimbas, uma área de conservação situada em Cabo Delgado, que abrange o arquipélago das Quimbas e ainda uma extensa área terrestre, sendo no total 7.500 km² protegidos. Por exemplo, em 2008, havia registro de 1.100 elefantes, número que reduziu até 560 em 2013, e este ano será feito outro censo. Os intervenientes da conservação do parque estão preocupados e apontam para a fraca capacidade na fiscalização como o que tem permitido a pilhagem dos recursos na área. Nós diríamos que daqui a 5, 10 anos a continuar assim já não valia a pena chamar aquilo de parque, porque se nós não investirmos na fiscalização, a conservação requer investimento. E para gerar benefícios ecológicos, económicos e sociais é preciso investimento. Se não investirmos na fiscalização e na promoção do uso sustentável dos recursos no parque, daqui a 5, 10 anos não vamos ter parque. Vamos ter uma área que já foi parque.
A organização WWF Moçambique está a implementar vários projetos junto da administração do Parque Nacional das Quirimbas e tenciona adquirir drones para fiscalização. Eu acho que para a situação em que nós estamos, nós precisamos de combinar diferentes abordagens e também diferentes métodos para que esse controle e essa promoção do uso sustentável dos recursos naturais seja mais sustentável. O drone tem a facilidade de ser muito mais eficiente, muito mais barato e atinge pontos onde por terra, por carro ou por outro meio circulante terrestre não é possível. Refira-se que o Parque Nacional das Quirimbas foi declarado no dia 6 de junho de 2002 pelo Conselho de Ministros, daí que esta segunda-feira vai comemorar 14 anos da sua existência. Fazemos uma curta pausa no Jornal da Noite, vamos para um breve intervalo, mas antes já a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas no país. Começamos pela cidade de Maputo, que poderá ter uma máxima de 24 graus Celsius, uma mínima de 17 graus. Xai-Xai, a previsão de 24 de máxima, uma mínima de 19. Para Inhambane, 26 de máxima, mínima de 17 graus. Prevê-se para a cidade da Beira um dia ensolarado, com algumas nuvens, mesmo assim, 25 graus Celsius de máxima, mínima de 19 graus, 22 de máxima e 15 de mínima para Chimoio, algum sol. Para Quilimane, dia com muita nuvem, 27 máxima e mínima de 20 graus. Prevê-se para Tete, e a cidade mais quente, com 30 de máxima e uma mínima de 19 graus. Nampula, com a previsão de 28 graus Celsius de máxima, uma mínima de 19. Para Pemba, a previsão de 30 de máxima e uma mínima de 21 graus. E para Lixinga, mais uma vez, a frescura, com 23 graus Celsius de máxima e uma mínima de 14 graus. Um país faz-se de confrontos de ideias. Nós somos a ajuda do governo agora. Choramos por muita água, choramos por pouca, choramos sem água. Da pluralidade de opiniões. De uma ou de outra forma, as coisas têm que andar. Vamos evitar essa questão de eu tenho um negócio, depois amanhã torna-se um elefante branco. Não é possível formar um empresário, um empreendedor em um dia. Para outro ciclo. Nosso autocarro até aos 5 anos, aos 2 anos está arrebentado. Falar é muito simples e trazer dados também é a coisa muito simples. Mas vamos à prática, não é o que se verifica o que está a dizer. Há muitos jovens que começam e têm vontade de continuar, mas não vão a lugar nenhum. O debate da nação é desta diversidade de pensamentos que é Moçambique. Essa diversidade. Empreender não são pequenos negócios de barraco, qualquer coisa. Nós estamos acostumados. Senhor Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. Os temas da atualidade desportiva. Análise dos lances. As jogadas polémicas. As glórias. A resignação. Eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário. Tenho a certeza absoluta que Moçambique tem talento e pode se organizar e ter bases suficientes para competir de igual para igual. As pessoas têm de se perceber. É verdade que é difícil nós educarmos o público, mas o público também tem de saber pôr-se no seu lugar. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da praia do Inos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RNAP à cidade portuária de Natal. Davis Mango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manuel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes.
a reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Seguimos com a informação no Jornal da Noite e continuamos a pautar a notícia. O Ministério da Cultura e Turismo garante que o turismo do país não está a ser afetado pela atual crise económica e tensão político-militar. No ano passado, cerca de 2 milhões de turistas visitaram diversos pontos do país e este ano o turismo poderá continuar a crescer com uma contribuição de 6% a 7% no PIB. O secretário permanente do Ministério da Cultura e Turismo falava durante a inauguração de um balcão de informação turística. Localizado estrategicamente no histórico Jardim Tunduro, na cidade de Maputo, o balcão vem para direcionar o turista com a informação de que precisa sobre os vários locais a visitar. Não se trata apenas de um espaço de informação turística. Preenchendo também esta lacuna, o balcão de informação turística é um local de promoção dos nossos produtos plurais, uma vitrina do nosso município de Maputo, mas também uma vitrina do Moçambique inteiro. O setor do turismo em Moçambique tem um grande potencial. No entanto, a sua contribuição atual no PIB se situa em apenas 5,6%. Por outro lado, o país vive momentos de instabilidade que retraem o investimento também no turismo, apesar do Ministério do Pelouro manter-se otimista. Os problemas do país, não sei que problemas. É verdade que há problemas que são pontuais, que de fato podemos... podemos dizer que de fato afetam o turismo, mas sabe que também os problemas são pontuais. O país todo não está em problemas. A transibilidade do nosso país não é em todo o país. Portanto, são só alguns pontos, mas o turismo no Moçambique está muito bom. O balcão de atendimento turístico está aberto todos os dias da semana e para todos que quiserem ter informação sobre o país. E agora olhamos as notícias do estrangeiro. Pelo menos 4 pessoas morreram nos últimos dias na sequência de uma vaga de cheias severas que assolam parte da região central da França. Os dados foram revelados neste sábado pelo primeiro-ministro francês, Manuel Valls. Perto de 175 mil pessoas foram evacuadas de urgência na sequência de chuvas torrenciais que há vários dias vêm assolando algumas cidades francesas. 13 mil residências, incluindo parte da capital Paris, estão com restrições de energia elétrica devido às inundações. As autoridades de Paris ativaram um centro de emergência para coordenar as atividades das missões de prevenção, incluindo o encerramento dos icônicos museus de Louvre e Orsay. Cerca de 20 regiões, incluindo parte da zona de Paris, estão sob alerta laranja, uma medida que vai prolongar-se pelo menos até final deste domingo, uma vez que as previsões meteorológicas indicam haver risco de mais queda de chuva. As piores inundações de que há memória na capital francesa datam de 1910, quando o nível das águas atingiu os 8,6 metros. Atualmente o nível está nos 6,1 metros. Continuamos atentos a atualizar os dados sobre a morte de Muhammad Ali. Milhares de pessoas, um pouco por todo o mundo, continuam a prestar solidariedade e pesar pela morte do lendário pugilista norte-americano Muhammad Ali. O governo cubano não ficou alheio à situação e também manifestou solidariedade com a família e com todo o povo americano. De todo o mundo chegam mensagens de pesar pelo desaparecimento físico do lendário pugilista. Neste domingo, a mensagem mais marcante veio do presidente cubano, que transmitiu o seu pesar pessoal e do seu irmão Fidel Castro aos Estados Unidos da América. Enviamos nuestro mensaje de condolencias y solidaridad a la familia del gran campeón de boxeo Muhammad Ali. O funeral de Muhammad Ali está marcado para sexta-feira numa cerimônia privada que vai ser antecedida de uma cerimônia pública numa arena que vai contar com a presença de várias figuras da política, desporto, cultura e religiosos. Morreu neste domingo um dos maiores árbitros de futebol que passou pelos relevados moçambicanos. Trata-se de Garrincha,
que até a data era presidente da Comissão Nacional de Árbitros de Futebol. A informação é confirmada pelo filho do malogrado. José Ferreira Garrincha perdeu a vida na manhã deste domingo, vítima de doença na sua residência, depois de cerca de 3 meses a lutar contra um tumor no estômago, que foi descoberto já no auge da doença. De acordo com o filho do malogrado, a família procurou a todo custo tratar a doença, mas quando foi diagnosticada, a mesma já tinha consumido a maior parte dos órgãos. Foi descoberto num estado já muito avançado, que foi para ser operado e descobriram que já estava num estágio praticamente que não podia ser operado, porque já se havia expandido por vários órgãos. Sem possibilidade de operação, passou-se para o passo seguinte, que consistia num tratamento por quimioterapia, mas a primeira fase deste tratamento não caiu bem ao organismo do antigo árbitro internacional de futebol. E tentou-se lutar com ele para ver se poderíamos entrar para uma fase de quimioterapia, mas a primeira experiência que a gente fez com a quimioterapia deixou-lhe um pouco mais débil, né? Que não conseguiu resistir. José Ferreira Garrincha nasceu em Portugal, no Ribatejo, em Santarém, há 73 anos. Veio para Moçambique em 1962, em cumprimento do serviço militar obrigatório na Intendência, área de logística em Lourenço Marques. Jogava futebol amador na sua terra natal e continua a praticar esta modalidade cá no país, representando o Atlético Nacional, tendo jogado até 1968. Mas foi na arbitragem que se tornou uma figura bastante conhecida no contexto futebolístico moçambicano. As exéquias fúnebres de José Ferreira Garrincha vão acontecer na tarde de terça-feira. O Machaqueno venceu este domingo o Costa de Sol por 2-1 na primeira jornada da segunda edição da Taça da Liga BNI, Zona Sul. O Machaqueno e Costa de Sol, dois colossos, protagonizaram no Estádio Nacional do Zimpeto o clássico da primeira jornada da Taça da Liga BNI, inserida no Grupo B, Zona Sul. A equipa tricolor foi a primeira a marcar por intermédio de Butana, aos 16 minutos, numa clara distração da defesa canarinha. A primeira parte decorria sem nenhuma emoção, ou seja, ao ritmo de um jogo de treino. E atingidos os 45 minutos da etapa inicial, foi-se ao intervalo, com os treinados de Chiquinho Conde a vencerem. Na etapa complementar, o Machaqueno teve a primeira oportunidade de golo neste lance em que Butana faz passar a bola por cima da baliza. Depois, foi a vez de Lachman mandar a bola para a trave. Lalá do Costa de Sol veio do banco de suplentes e, na sua primeira oportunidade, balançou as redes do Machaqueno e empatou a partida. Os tricolores não baixaram os braços e Lachman coloca de novo o Machaqueno em vantagem, fazendo 2-1, resultado com que terminou a contenda. O que nós queríamos aqui era sair com os 3 pontos ou no mínimo não perdermos o jogo. Eu penso que fizemos tudo para não perder o jogo. Tivemos uma belíssima primeira parte onde conseguimos controlar, conseguimos circular. E mais uma vez porque falo do Costa Sol, sofreu um golo que normalmente não pode sofrer. Bem, eu penso que foi um jogo bastante equilibrado, onde a primeira parte jogou-se mais no setor intermediário, com poucos lances de realces de registro. E uma segunda parte diferente, onde as duas equipes abriram-se mais, jogou-se mais ao ataque, com alguns registros de realce do ponto de vista técnico-tático. Marcamos 2 golos e penso que fomos os vencedores. Em basquetebol seniores masculino, ao nível da cidade capital do país, já é conhecido o campeão dos play-off a melhor de 7. O Desportivo levou a melhor sobre o Desportivo e sagrou-se assim campeão. Não foi necessário ir até o jogo número 7 para o Ferroviário provar a sua superioridade e conquistar o título de campeão da cidade de Maputo em basquetebol sénior masculino. Era o 4º jogo entre os locomotivos alvinegros e já no fim do primeiro período o Ferroviário ganhava por 23-18. No segundo período, a equipa do Desportivo de Maputo conseguiu dar a volta ao resultado e saiu a vencer por 37 pontos contra 30 do Ferroviário. Enquanto as equipas se batiam no retângulo do jogo, algumas crianças faziam as suas brincadeiras. O terceiro período foi muito renhido e a equipa do Ferroviário voltou a assumir o comando no marcador, tendo saído ganhar por 58-55.
No quarto período, as locomotivas dilataram mais a vantagem e a partida terminou com resultado de 83-70. Com este resultado, o Ferroviário sagrou-se campeão da modalidade e recebeu um prémio de 200 mil meticais, além de uma taça e medalhas. O desportivo recebeu um cheque no valor de 100 mil meticais. Nós conseguimos alcançar o nosso objetivo, somos campeões da cidade de Maputo, mas eu digo que ainda não ganhamos nada, porque nós temos o Campeonato Nacional, que é a prova mais importante para nós. Nós começamos muito mal este playoff, com 2 derrotas no início, mais 2 derrotas por nossa própria culpa, porque nós estávamos mal fisicamente, taticamente e tecnicamente, entramos muito mal nestes playoffs. Está pautada a informação no Jornal da Noite, despedimos-nos, com promessa de voltarmos amanhã pontualmente às 19h55. O convite para que continue a seguir a nossa programação. Muito boa noite.